Olá, você que acompanha o Sabablog, hoje eu tenho o prazer de entrevistar o chefe de cozinha Esdras de Lúcia. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. Enfim, fico muito feliz com a possibilidade da gente poder falar um pouco mais de tantas e tantas coisas que estão acontecendo. E é isso aí. Então vamos lá. Como começou a sua história com a cozinha? E qual idade você fez o seu primeiro prato e qual foi? Olha, minha história com a cozinha começou desde muito cedo, porque, enfim, a minha mãe cozinhava em casa, né? Enfim, minha mãe era uma exímia cozinheira, tanto é que meu pai diz que casou com a minha mãe por conta da comida que ela fazia, por causa do tempero dela, que era muito bom. E eu sempre ficava olhando a minha mãe cozinhar, né? E ela fazendo as coisas, eu ficava observando, né? Conforme eu fui crescendo um pouco e minha mãe teve que começar a trabalhar fora, enfim, quando eu chegava da escola, ela pedia para ir adiantando algumas coisas. Às vezes era arroz, às vezes era feijão, às vezes era outras coisas. E aí ela foi me ensinando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e aí eu fui aprendendo, né? Aí, tipo, mas isso desde sempre. Isso desde os, sei lá, da idade escolar, dos 7 em diante, 6, 7, eu já estava aprendendo a mexer com comida de alguma forma. E aí, quando eu completei 18 anos, meu primeiro emprego foi numa rede de fast food, né? E aí eu fui aprendendo, né? Comecei trabalhando, enfim, como copeiro na parte da limpeza. E aí eu chegava, sei lá, 15 minutos antes, sempre chegava um pouquinho mais cedo, e ia aprendendo com os outros cozinheiros, etc. E aí, 3 meses de loja inaugurada na Zona Sul de São Paulo, eu já era ajudante. 6 meses de loja inaugurada, eu já era cozinheiro. E um belo dia, eu sempre fui muito Caxias com as coisas, assim, enfim. E eu terminei de almoçar e fui assumir a loja junto com a caixa. E aí a gente tava lá esperando, né? Enfim, abrirem a sala, a praça de alimentação. E, enfim, foram chegando algumas pessoas, e daqui a pouco acumulou, sei lá, umas 15, quase 20 pessoas na fila. E o ideal era que tivesse, sei lá, o cozinheiro e o ajudante. Naquele momento ali só tava eu que era o ajudante. E, e aí, enfim, eu com todo o bom humor de sempre, né, toda a gentileza, eu fui atendendo as pessoas devagar, assim, no meu tempo, no meu ritmo, né? E atendi todo mundo, aí zerou a fila, né? Confesso que eu não cheguei a contar quantas pessoas tinham. E aí, uma das sócias, que era uma senhora bem mais velha, ela sempre me tratava muito bem. Ela me contratou justamente por causa do meu nome, né? Meu nome é Esdras, né? O nome dela era Eda. O nome da sócia, que era sobrinha, era Ellen. A outra sobrinha era Evelyn. Enfim, todo mundo começava com E, né? E ela falou que me contratou justamente por causa do meu nome, quando na primeira entrevista, quando eu comecei a trabalhar lá para eles. E aí ela sempre sorria muito para mim, etc, né? Eu percebi que ela tinha um carinho muito especial por mim, né? E eu, enfim, não sabia o porquê, né? Aí anos depois não, algum tempinho depois, ela compartilhou com um dos gerentes que ela chegou um dia, sentou do outro lado da praça de alimentação e ficou observando as pessoas trabalharem, né? Ela viu que todos os colaboradores ficavam enrolando para assumirem os postos, etc. E eu, antes da loja abrir, já estava lá, né? E ela falou que ela contou, e ela falou que eu atendi, sei lá, cerca de, sei lá, 14, 16 pessoas, eu acho, em 12 minutos. Né? E aí eles começaram a me olhar com outros olhos, né? Porque viram que eu era extremamente ágil, apesar de jovem, e começaram a conversar comigo se eu tinha sonhos de trabalhar como chefe, etc. Né? E eu falei, olha, meu primeiro emprego, eu nunca
Afinal de contas, eu acho que 18 anos é muito cedo para a gente resolver o que a gente vai fazer para o resto da vida, né? E, e aí eu comecei a pesquisar, etc. Eu comecei a observar o trabalho. Tudo chegava pré-preparado. A massa, o molho, a gente já só tinha que cozinhar as massas secas e fazer o corte de alguns outros ingredientes. Mas tudo chegava pré-preparado. E aí eu comecei a ficar curioso de como é que fazia tal massa, como é que fazia tal molho. Na época a gente só finalizava. E aí eu mesmo fui atrás de um curso, né? Na época só tinha a OTEC, que é aqui na Santa Cecília, em São Paulo, e o Senac de Águas de São Pedro, né? E no Senac de Águas de São Pedro você tinha que morar lá, que é no interior de São Paulo, né? E aí, entre um e outro, eu optei por trabalhar aqui, que foi mais perto, né? De fazer o curso na UTEC, que é na Santa Cecília, na Rua das Palmeiras, que é uma universidade que existe até hoje, que é Universidade de Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo. E aí eles me ajudaram muito, assim, no sentido de permitir que eu prestasse outros serviços para poder complementar minha renda e eu poder conseguir pagar, né? Afinal, gastronomia é um dos cursos em universidades que é um dos mais caros, né? Se a gente for levar em consideração custo-benefício na época, então era caríssimo. E aí eu consegui fazer o curso com muito custo e fui dando continuidade, né, à minha vida. Trabalhei em outros lugares, trabalhei na sequência, continuei trabalhando na Zona Sul. Depois eu trabalhei. Lembro que nesse mesmo período foi quando eu trabalhei com um chefe libanês, que é um dos melhores de São Paulo, Benon Haddad Chamilian. Inclusive, eu hoje em dia sou praticamente vizinho dele aqui no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. E na época ele era jovem, né? Ele, enfim, o restaurante dele é um dos mais premiados aqui de comida árabe de São Paulo, né? Ele é libanês mesmo, né? Ele não é uma pessoa que está reproduzindo uma expertise, ele está reproduzindo aquilo que ele viveu e que ele cresceu, né? Fazendo a cultura dele. E eu tenho o máximo respeito. Inclusive, eu dei uma entrevista numa revista aqui do interior de São Paulo, que me contataram também, e eu fiz questão de homenageá-lo, né? Falei, olha, geralmente quando os chefes começam a ter um pouco de notoriedade, né, eles não lembram as raízes, eles não agradecem as pessoas enfim, que deram suporte, né, que nos primeiros passos, né, que a gente dá. E aí na entrevista eu falei e agradeci muito a ele e semana passada, nos próximos dias eu vou fazer essa postagem, acho que agora na quinta-feira, né, que é justamente eu agradecendo a ele, né, no restaurante dele. Na época ele não tinha restaurante, hoje em dia ele tem um restaurante maravilhoso, lindo, aqui na Vila Sônia, que é, enfim, do lado do Morumbi, perto da Giovanni Bronco, perto do estado de São Paulo. E, enfim, fui lá essa semana, conversamos muito, enfim, vamos lançar o post aí mais para frente, a gente está finalizando a parte de edição, etc. E fui trabalhando com vários chefes, trabalhei com Benon, trabalhei com outro chefe português, Pedro Olsten, trabalhei com Alex Atala, né, enfim, como é que era o nome do sócio dele na época? Alan Poletto, que é como é que ele, se eu não me engano, hoje ele é chefe do Grupo Pão de Açúcar, se eu não me engano, e o Alex Atala já foi um dos melhores chefes do país, né, com um restaurante, um entre os 50 melhores do mundo, né, o Alex já teve essa posição, e enfim, hoje em dia ele, sei lá, participa de alguns programas de televisão e causou algumas polêmicas por conta de algumas posturas que a sociedade tem um pouco de questão, enfim, e acho que está bem, não sei, nunca mais tive notícias. E é isso, né? Acho que esse tempo todo que eu percorri, todas essas experiências que eu tive com pessoas tão diferentes, né, fez também com que eu ressignificasse a minha postura enquanto chefe, porque acho que eles pertencem a uma geração que nos ensinou muito, a qual a gente tem muita gratidão. Então, você daí fundou o Santo Cozinheiro.
Não, na realidade eu continuei trabalhando é, em alguns restaurantes aí em 2003, 2003, 2004 mais ou menos. Já estava trabalhando em um outro restaurante na Vila Madalena e, enfim, eu sempre cantei na igreja, etc, né? E, enfim, sempre gostei de música. Eu fui na festa de um gerente. Nessa festa eu conheci um coreógrafo do grupo Raça, aqui de São Paulo, com um grupo de dança, que me indicou para um teste de elenco para musical. E aí, nesse teste, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar teatro musical, canto, dança, interpretação, né? E eu acho que até você ia me perguntar isso aí mais para frente, mas é que a ordem é diferente. E aí, é, eu fiz o teste, fui aprovado no teste, o teste para fazer o musical do Rei Leão em Hamburgo. Por conta de passar na primeira fase do teste, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para essa escola de teatro musical, estudei alguns anos, né, de 2000 foi 2003 até 2006, e, enfim, foi quando eu fiz o meu primeiro espetáculo profissional como ator e cantor de teatro musical, que foi sob direção de José Renato Pécora, o diretor que trouxe o Teatro de Arena aqui para o Brasil, né, em 1954, dirigindo Eles Não Usam Black Tie, com Gianfrancesco Guarnieri, Eva Vilma e grande elenco. Né, esse mesmo diretor foi meu primeiro diretor de teatro, né, e aí eu tive a experiência de de trabalhar com um ser humano incrível, um ser humano ímpar, que eu aprendi muito, sabe? E eu me considero uma pessoa muito sortuda. Meu pai fala que eu nasci com a bunda virada para a lua, porque, por exemplo, meu primeiro chefe de cozinha foi esse chefe que eu estou voltando agora e homenageando, o Benon, que ele é um dos maiores chefes de cozinha do país em culinária árabe. Foi premiado em, sei lá, acho que de 10 anos para cá, ele não foi premiado em, sei lá, 2 anos que ele não foi premiado. Né? E o meu primeiro diretor de teatro foi o José Renato Pécora, enfim. Quem quiser gostar de teatro aí e quiser pesquisar Zé Renato, Teatro de Arena, vai saber quem ele é e quem são as pessoas que já passaram pela experiência de trabalhar com ele. E aí eu dei um tempinho com a gastronomia para trabalhar só com eventos e comecei a me dedicar, né, a estudar teatro musical. E aí, em 2006 eu fiz meu primeiro trabalho, que é um musical que chama Rua 13 de Maio Sem Número, que inclusive eu pretendo fazer uma remontagem dele, comemorando 20 anos de carreira de teatro musical, né, especificamente. E nessa interação, depois desse processo, 2007, eu trabalhei com o Thiago Bravanel e com a Cíntia Bravanel, que eles fizeram um musical chamado Suave da Liberdade, e foi muito interessante. Em 2008, eu fiz aquele musical do Elton John, com músicas do Elton John e Tim Rice, que é uma releitura da ópera Aida, que é foi meu primeiro musical da Broadway, com remontagem aqui no Brasil, né? Direção do Augusto Tomás Vanucci, enfim, e outros profissionais maravilhosos. E aí eu comecei a minha carreira como profissional dessa área de entretenimento, né? E comecei a fazer teste de publicidade, fui fazendo outras coisas por conta da experiência com teatro. Fui fazendo teste também como apresentador de TV, modelo, enfim, fui diversificando a, a minha maneira de fazer arte, porque antes eu sabia fazer arte com comida. E, enfim, acabei priorizando a carreira de artista, como artista dos palcos, apesar de sempre fazer algum evento, enfim, alguma coisa muito pontual, né? E fiz inúmeros musicais. Depois desse musical do Elton John,
eu fiz Hair, do Charles Miller e de Cláudio Botelho, que inclusive vai voltar pela Aventura Entretenimento, e enfim, um elenco incrível, nossa, foi uma experiência muito maravilhosa. Em 2010 fizemos uma temporada no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo em 2012, 2011, 2012, no Teatro Frei Caneca, né? E foi inclusive a minha primeira experiência quando eu saí nu em algum lugar. Porque todo mundo sabe aquele musical, né? Que, enfim, as pessoas ficam nuas, etc. Relembrando os protestos de 1969 contra a Guerra do Vietnã, né? Ficaram nus em nome da paz e do amor. E em 2013 eu fui convidado pelo Diogo Vilela para fazer um musical chamado Ari Barroso do Princípio ao Fim, né? O Diogo Vilela, que é um ator incrível, com uma carreira, enfim, fenomenal, que eu posso dizer hoje, graças a Deus que é meu amigo particular. Ele é diretor de uma instituição de arte estadual. Eu não vou falar o nome aqui para não correr o risco de errar, né? Mas, enfim, ele fez inúmeras novelas. Quem gosta de TV, quem gosta de teledramaturgia, com certeza conhece o nome do Diogo Vilela. E voltei para São Paulo, fiz um outro musical chamado Fino no Samba, que foi o texto do Elísio Lopes Júnior, que foi um autor incrível que escreveu essa última novela das seis. Era um texto maravilhoso, que a gente cantava sambas e contava a história do samba no Brasil, né? E isso foi 2014, fiz até 2014, 2015 eu fiz Mudança de Hábito junto com a Karen Rios, que está na novela do SBT agora, que é maravilhosa também, e um grande elenco, Thiago Barbosa, Letícia Soares, César Mello, enfim, todos os meus amigos maravilhosos aí que estão todos brilhando, cada um num lugar, um no cinema, um na TV, outro nos musicais, que é o Thiago, que fez o Rei Leão na Espanha, enfim, menina é fenomenal, né? Eu tenho um orgulho de dizer que eu faço parte dessa geração de artistas que abriu os portões, né? Enfim, para essa geração nova que está chegando agora. E até que em 2019 eu entrei para uma companhia de Minas Gerais que chamava, como era? Companhia dos 10, né, que é de Minas Gerais. E foi uma experiência incrível, porque eu sempre sonhei em trabalhar com o João das Neves, né, que é um diretor maravilhoso de Minas Gerais, que tem um trabalho de resistência, de empoderamento incrível. E a gente fez um musical contando a história do de Madame Satã, né? E foi incrível. Naquele ano a gente fez um espetáculo sem nenhum patrocínio, ganhamos todos os prêmios, ganhamos o prêmio Miguel Arcanjo, ganhamos prêmios, enfim, ganhamos inúmeros prêmios do cenário de teatro musical brasileiro. E aí depois veio a pandemia, né? Isso foi em 2019, aí depois veio a pandemia, e aí eu voltei a trabalhar com gastronomia. Me lembro que quando estourou a pandemia, eu esperei, enfim, depois de 3 meses, quando as pessoas começaram a voltar a trabalhar, eu já comecei a implementar o desenvolvimento de protocolos de segurança, de higiene e saúde, para eu poder voltar a trabalhar. E assim que, enfim, começou a sair as primeiras vacinas, eu já comecei a fazer as minhas entregas por conta mesmo, né? E, enfim, trabalhava como personal chef de forma personalizada, fazia kits de festa junina personalizados, e até que em fevereiro, aliás, até que em setembro de 2021, eu fui convidado para fazer um cardápio afro-indígena para um grupo de educação e literatura aqui de São Paulo, né? E uma festa para o Grupo Ciranda Cultural. E a partir dessa interação, eu comecei a poder me debruçar mais sobre as questões relacionadas à ancestralidade, etc. E nessa dinâmica, por conta dessa consultoria, nasceu a minha outra empresa, que chama Relative, né, que é uma empresa de desenvolvimento de performance. E, enfim, que eu ainda estou finalizando o site, etc.
enfim, vai ter livro que vai sair mais para frente, que estão, enfim, uns já estão escritos, outros estão em fase de produção. E agora eu tenho me dedicado único e exclusivamente a Relative tempo integral, né? Porque, enfim, acho que a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo muita abertura para falar de questões muito pertinentes na sociedade, como racismo, homofobia, diversidade, inclusão. E a Relative trabalha desenvolvendo protocolos para empresas que queiram interagir melhor com seus colaboradores e com os seus clientes, seus usuários, né? Desenvolvendo a performance da empresa em si, né, a partir da interação com os colaboradores. E eu tenho me dedicado muito a isso, e graças a Deus eu estou conseguindo, enfim, fazer um excelente trabalho e que está tendo um retorno muito bacana. Parabéns pela sua história. Queria agora saber como que é o bastidor de uma receita feita na TV, porque é feito muito rápido e em casa é demorado. Como é que é feito? Então, aí é relativo, né? Depende da produção, depende do programa, depende da pessoa que está apresentando. Isso é muito relativo, né? Cada emissora tem, enfim, a sua infraestrutura, né? E não dá para falar que todas são iguais, porque, enfim, eu comecei trabalhando justamente com uma das pessoas que inventou esse formato de cozinhar na TV. Hoje todo mundo cozinha na TV, porque a Uda Mandu e a Ana Maria Braga, enfim, implementaram um formato, né, inovador, né, e, enfim, quando eu encontrei o Leão Lobo, ele falou que, na realidade, tinha sido ele e a Palmirinha que inventaram, então eu vou ainda estudar essa história para a gente poder sanar essa polêmica. Mas, enfim, independente disso, né, independente de quem inventou ou não, né, esse formato foi mudando de acordo com as demandas, etc., né? E dependendo da emissora, dependendo da produtora, né? Eu, particularmente, quando eu trabalhei com a UDA, a gente fez o DVD de 100 anos da Açúcar União, foi completamente, enfim, tranquilo, né? Eu gostei muito de fazer, enfim, tive a oportunidade de gravar várias receitas com ela, não tive problema nenhum, né? E em outros programas também de televisão que eu já dei entrevista, nunca tive problema. Então, eu quero muito agradecer, Esdras de Lúcia, pela sua entrevista. Foi muito bom conhecer a sua vida, conhecer toda a sua trajetória e o que você está vivendo. Uhum, Então, você tem o Santo Cozinheiro e a Relative. exatamente. www.relativeprod.art, né? Que é uma empresa de desenvolvimento de performance, consultorias, enfim, e várias outras novidades que eu estou preparando aí para 2024, que daqui a pouquinho eu já estou colocando no ar. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Esdras, Maravilha. um abraço. Obrigado. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. E você que nos assistiu também, muito obrigado. Até semana que Exatamente, para vocês todos aí, muito obrigado, forte abraço.